Hoje iremos falar sobre o livro de Levítico. E para fazer este panorama do Antigo Testamento, está comigo o teólogo e especialista em ciências da religião, o pastor Eduardo Borges, da 8ª Igreja Presbiteriana aqui de Belo Horizonte. Então não saia daí, pois o Mente Aberta já está no ar. E antes de conversar com o pastor Eduardo, quero convidar você a interagir com a gente aqui do programa, mandando sua mensagem para os endereços que aparecem aí na tela. Você pode mandar o seu e-mail, mandar a sua mensagem, mandar, twittar para a gente. Manda sinal de fumaça, faz o que for, grita, mas nós queremos interagir contigo. Então mande a sua mensagem, sugira temas para a gente discutir aqui, mande algumas perguntas, faça suas críticas, até seus elogios. Isso é muito importante para a gente poder saber se o programa está atingindo o seu objetivo, que é abrir nossa mente, abrir nossa mente para as coisas que são importantes aprendermos. E nada como abrir nossa mente para compreender o Antigo Testamento. São 39 livros que foram escritos por diversos homens, mas com um autor só, que é Deus. E estamos, já com o pastor Eduardo aqui, já fazendo esse começo de estudo, né, pastor? Já estudamos, fomos de Gênesis, Êxodo e agora entramos em Levítico. Exatamente. E o mesmo autor, né? O mesmo Dos autor. dois primeiros. Sim. Moisés. Moisés, como você disse, Moisés o autor humano, mas certamente dirigido ali pelo Espírito Santo de Deus. Agora, é um livro que o nome dele cria certa repulsa nas pessoas, né? Porque Levítico parece que é coisa assim, que vai ser só um relatório de leis. Está correto interpretar Levítico só como um, como é que eu posso dizer, um código civil, um código assim, de ética, de conduta? Pode ou não pode? É isso que é Levítico ou não? Basicamente sim, mas o nome Levítico é porque ele é concernente aos levitas. Então, é um livro que é orientado aos sacerdotes da tribo de Levi e eles, então, estarão passando essas leis e a forma de agir e de reagir a Deus de acordo com os preceitos que ele estabelece. Mas Levítico é um livro que tem a leitura mais difícil, Isso. mas certamente, Cássio, é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, porque sem o livro de Levítico nós não conseguiríamos fazer a chegada até o Novo Testamento, porque ali são estabelecidos princípios morais, éticos, higiênicos e comportamentais, além de adoração. E sem esses 5 princípios, sem essas regras reguladoras, o povo não saberia como agir, como reagir, porque na cabeça dele, esse povo que está entrando na Terra Prometida era um povo escravo, com a mentalidade que vinha do Egito. Então era preciso haver uma mudança e durante um ano, Moisés ali no Monte Sinai, ele recebe essas leis e vai preparando o povo para adorar a Deus seguindo essas leis. Então essas leis que estão relatadas em Levítico não eram só para os levitas, eram para todo o povo. Para todo o povo. Entregue aos levitas, os levitas eles tinham uma responsabilidade de fazer com que o povo entendesse a lei e cumprisse a lei. Eles eram o canal pelo qual a lei ia chegar até o povo. Eles eram os professores, os mestres. Então, quando a gente ouve, hoje é muito comum, com certeza quem está vendo a gente em casa já ouviu esse negócio. Os levitas da igreja, sempre falando do pessoal que trabalha com louvor e adoração. É uma expressão equivocada, né? Porque levita tem a ver com Levi. Sim, tem a ver com a tribo de Levi, tem a ver com a antiga aliança, tem a ver com essa dispensação que a gente vê no Antigo Testamento dessa responsabilidade. Os levitas não eram responsáveis apenas pela área da música, eles eram responsáveis pela limpeza, pela defesa, pela proteção, pelo ensino da palavra, né? E também pela música, é verdade que também pela música. Mas a terminologia levita hoje, eu creio que ela é uma terminologia inadequada. E foi reduzida a um ministério só, né? Exatamente. Na verdade, hoje todos somos levitas. O sacerdócio ele é universal, mas não se usa essa expressão. Muito se tem feito hoje uma tentativa de judaizar a igreja, de tentar fazer com que as coisas do Antigo Testamento elas sejam colocadas em prática hoje dentro da igreja com as mesmas terminologias, as mesmas práticas. Mas são conceitos completamente diferentes e Jesus muda isso radicalmente. Mas, por exemplo, aquelas festas, aquelas
códigos de norma, de vestimenta, de o que fazer no período do fluxo de sangue da mulher. Isso está no livro de Levítico? Sim. Levítico, ele começa assim, nós temos a descrição de 5 ofertas que Deus estabelece. Então nós temos o holocausto, que é a oferta com sangue, oferta de animais, e o sangue vai ser recebido. Nós temos as ofertas de manjares, nós temos ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. São 5 tipos de oferta estabelecidas, sendo que a oferta de holocausto, o povo não poderia tomar parte dela. As outras ofertas, o povo poderia participar delas também. Então, existe toda uma normatização acerca de como isso vai ser feito. Além dessas 5 festas, Levítico descreve também 8 festas. São 5 ofertas e 8 festas. Essas festas são a festa do tabernáculo, a festa do sábado, a festa de primícias, do ano de descanso, o dia da expiação, do ano do jubileu, do ano de descanso. Essas festas, elas tinham um objetivo, de fazer o povo se lembrar de Deus. Assim como nós temos hoje a Santa Ceia, que nas igrejas hoje ela é comemorada e celebrada todos os meses com o objetivo de trazer à memória o sacrifício de Deus, por isso participamos do corpo e do sangue. A Santa Ceia, além de ser um meio de graça que confere ao povo unção e poder, é também um memorial que me faz lembrar o motivo pelo qual eu estou reunido ali. Perfeito. Então, as festas, elas tinham também esse objetivo, elas eram espalhadas no decorrer do ano, mas de uma maneira muito específica. No 7º mês tinham mais festas. O número 7, que é o número que aponta para Deus... Não é julho, não, né? Não, a contagem, é diferenciada. Mas o número 7, ele aparece bem destacado no livro de Levítico, um número que aponta para a perfeição de Deus. Então, nós vamos encontrar ele sendo repetido durante todo o livro. Mas o tempo todo, as festas espalhadas, elas tinham o objetivo de, o tempo todo, fazer o povo se lembrar acerca daquilo que Deus é, acerca daquilo que Deus tinha feito e acerca do poder de Deus. Outras festas vão ser incluídas no calendário judaico a partir de grandes eventos que a gente vai ver acontecer a partir agora do livro de Levítico e Números, principalmente depois da entrada na Terra Prometida, vários eventos vão ser celebrados também, mas com esse mesmo objetivo, de destacar o grande poder de Deus, dos grandes feitos, para que o povo entendesse quem era Deus e seguisse a Deus e temesse a Deus. Essas ofertas, essas festas que Levítico narra, 5, 8, né? A gente vê isso sendo observado por Israel, pelo povo que seguia a Deus. Por quanto tempo? Isso foi mantido ou não? Foi mantido. Nos dias de Jesus era praticado, termina no ano 70, porque no ano 70 da era cristã, com a destruição do templo. Então, ali, como não tinha o local mais para se oferecer, suspende-se ali aquilo. Mas os judeus, eles esperam voltar a continuar oferecendo esses sacrifícios. Mas, durante todo o Antigo Testamento, essas leis, elas eram obedecidas. O que acontecia é que, durante um tempo, às vezes, os reis, eles relaxavam e aí era preciso que houvesse um reavivamento. O reavivamento começava por restaurar essa forma correta de adorar a Deus. Agora, quando a gente... Você falou no ano 70, então já temos aí a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição, né, a vinda do Espírito Santo em Atos 2. A gente tem relatos dessas festas, dessas práticas na igreja cristã primitiva, ou a igreja cristã primitiva fazia a ceia do Senhor? Como é que isso foi substituído pela ceia. Essas festas da antiga aliança, a igreja cristã ela não as pratica. Não há registro na história de praticar. Existe a tentativa, diversas vezes, até no dia de hoje, de tentar trazer valores e princípios para a prática hoje, mas não o evento em si. Como assim? Por exemplo, quando se fala da festa do tabernáculo, ou a festa das primícias, o tipo de primícia que era oferecido, a colheita que era oferecida era uma. Hoje, as primícias que são oferecidas são outras, mas existe um valor que ele deve ser observado e que ele deve ser seguido. O fato de você entregar o seu dízimo, por exemplo,
é uma das coisas que é preceituada antes da lei, na lei e agora depois da lei. São valores e princípios. Algumas igrejas hoje, elas usam o shofar como uma demonstração de algo que é para tentar trazer à tona aquilo que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, tentando trazer para a prática de hoje. Coisas que eram feitas lá. O toque do shofar, isso em Levítico também fala de shofar? Fala sim. Todas as formas de adoração, todas as formas de utilização das trombetas, dos instrumentos, do manuseio, tudo isso, quem poderia usar, como deveria ser usado, tudo isso é descrito de forma muito detalhada em Levítico. Então é um livro interessante para se conhecer a forma de culto do povo de Deus da saída do Egito até... Absolutamente fundamental. Para quem está nos assistindo agora, a Bíblia que é lida com mais frequência, a Bíblia na versão revista atualizada. Para você entender com um pouco mais de facilidade o livro de Levítico, você pode fazer a leitura na Bíblia NVI ou na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. São termos mais fáceis de serem entendidos e você vai conseguir entender de forma mais clara aquilo que Levítico estabelece e determina. Eu considero o livro absolutamente fantástico e importante. Nós temos ali a determinação no capítulo 8 e no capítulo 9 de Arão sendo estabelecido como o primeiro sumo sacerdote. E essa função estabelecida a ele foi conferida a ele e aos seus filhos de uma maneira em que a forma de adorar a Deus ela não poderia ser feita de qualquer maneira. Deus estabelece uma maneira muito correta pelo qual deve ser adorado. Capítulo 8, capítulo 9. No capítulo 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, vão oferecer um sacrifício a Deus, vão acender um incenso a Deus, só que eles fazem isso em pecado. Eles levam fogo estranho. E eles então são queimados com fogo por Deus. Então, Arão, ele naquele momento, ele sofre com a perda dos seus filhos, mas ele entende que os filhos tinham feito algo errado, tinham levado uma oferta para Deus, apresentado um sacrifício a Deus de forma incorreta, e Deus não aceitaria. A partir daquele momento, estabelece-se na mente de Arão e dos outros filhos dele, Eleazar e Tamar, a responsabilidade da função que eles estavam exercendo e o risco real de morte que eles corriam se oferecessem fogo estranho no altar do Senhor. Agora, se as ofertas, as festas não foram preservadas pela igreja primitiva, você mencionou que certos princípios, talvez, não as festas em si. Os princípios morais. Os valores, né? E eles continuam sendo todos praticados até hoje. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Por exemplo, Levítico capítulo 19, versículo 18, ele estabelece que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Algumas pessoas entendem que esse é um princípio estabelecido por Jesus no Novo Testamento, mas amar o próximo como a gente ama a nós mesmos é um princípio estabelecido em Levítico. Jesus o tempo todo traz à tona valores e princípios que nós encontramos no Antigo Testamento. Posso citar um outro exemplo? Sim. Capítulo 13 e 14 de Levítico fala sobre como o leproso deve ser tratado e como deve ser feito a retirada dele do meio da sociedade, levado para um local adequado, onde ele vai receber o cuidado. E se algum leproso for curado, como deve se proceder o retorno dele. O que nós precisamos entender é o seguinte, isso foi feito 1.500 anos antes da vinda de Jesus. Nesses 1.500 anos, não existe cura relatada de judeus de lepra. Jesus cura os leprosos no Novo Testamento dos Evangelhos. Lucas capítulo 17, versículo 11. Exatamente, volta um. Um ex-leproso. Quando ele volta, quando Jesus dá ordem para eles, vocês estão curados, vocês têm que se apresentar ao sacerdote, Jesus estava obedecendo o mandamento de Levítico 14, que o leproso que foi curado deveria se apresentar ao sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote então estabeleceria qual deveria ser
a forma para que ele fosse purificado. Então, princípios que foram estabelecidos 1.500 anos antes e que foram cumpridos à risca por Jesus ali. Então, a gente percebe que aquelas leis e os princípios, eles permanecem, os valores, eles permanecem. Os holocaustos, sacrifícios de sangue que apontavam para o sangue de Jesus, não existe mais necessidade, mas os princípios morais de adoração, esses certamente eles permanecem. Mas como saber então, pastor Eduardo, que... porque na leitura eu conheço várias pessoas que aceitaram a Cristo e começaram então a ler a Bíblia e falam assim, não, tá indo bem, Gênesis até que é legal. Aí chega em Êxodo, também interessante. Até o capítulo 20, a partir do 21 já complica um pouco. Porque no 20 já começa o decálogo ali, né? Já começa a legislação. Sim. E aí depois que entrou Levítico, aí que eu não entendo nada. Porque tem um negócio de animal que pode comer, não tem isso? Sim. Casco fendido, casco não é fendido. Como é que a pessoa vai saber se aquilo deve ser seguido hoje ou não deve? Entende? Eu posso comer, por exemplo, em Minas, não sei, o senhor é mineiro? Não? Sou mineiro. Então, o senhor é mineiro, o senhor conhece. A cultura mineira, nós temos um prato muito típico aqui, que é o frango ao molho pardo, que é uma comida, muitos não sabem, mas ela é feita usando o sangue do animal, né? Sim. E muitos cristãos evangélicos e muitos que querem seguir as escrituras não fazem isso porque tem sangue na feitura do alimento. E se baseiam em Levítico para isso. Para além das questões higiênicas contemporâneas, porque você pode não fazer algo por uma questão contemporânea, mas estou falando para essas questões de fé, né? Até que ponto eu posso me basear em textos de Levítico para determinar meu comportamento hoje, em termos de lei, de preceito? Perfeito. Então, duas coisas. Os livros que são mais difíceis de ser entendidos por nós hoje, que temos uma cultura muito diferente, você vai pegar ali do final de Êxodo e de Levítico, depois a leitura ela é bastante tranquila. A partir de Números para frente, a leitura é muito tranquila e muito fácil. Então, para fazer a leitura de Levítico, é preciso realmente você preparar para você ler com mais cuidado, com mais atenção, prestando mais atenção, porque não é uma narrativa histórica. Ela então vem com preceitos estabelecidos ali. Se você vai fazer a leitura desses textos com esses olhos, você consegue fazer naturalmente e entender muita coisa, algumas coisas que são muito diferentes para a gente. Uma Bíblia de Genebra, um comentário bíblico pode te ajudar bastante. Outra coisa é o seguinte, nós temos nesses 2000 anos da igreja cristã, a igreja ela se reuniu diversas vezes em concílios e estabeleceu vários aspectos do que é certo, do que não é certo. Então, aspectos que têm a ver com coisas do passado de alimento, Jesus resolveu isso falando o seguinte, olha, a partir do momento que você consagrar, é do Senhor. Então, aquele princípio que nós encontramos em Atos, quando Pedro é chamado para a casa de Cornélio, estabelece um novo paradigma relativo a essa coisa normativa com relação Atos 10, à alimentação. Isso. Do que Deus purificou, é isso? Exatamente. Então, além desses documentos que nós temos nos Evangelhos, no livro de Atos, no Novo Testamento de uma maneira geral, nós temos concílios da igreja que estabelecem, por exemplo, os livros que devem fazer parte que são canônicos, o que a igreja deve praticar, como a igreja deve praticar. Então, esses estudos, essas pessoas, esses concílios, eles estabelecem esses valores. Baseados em quê? Não na vontade deles, baseados no estudo que eles fizeram das Sagradas Escrituras. E a partir daí nós passamos a entender isso. Uma coisa que é absolutamente radical é o seguinte, a morte de Jesus, a vinda de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, ela traz não um remendo para o judaísmo, ela traz uma nova religião, um novo conceito, um novo princípio. E esse novo princípio precisa ser entendido e praticado. Então, por exemplo, a guarda do sábado, que era determinada no Antigo Testamento. Decálogo já. Exatamente. Estabelece-se ali um princípio, que é o dia de descanso. E a igreja cristã, ela adota o domingo como o dia de descanso. Sim. Eu percebo que ainda hoje existem igrejas e seitas que debatem sobre esse tema, mas é muito claro que desde o início a igreja cristã estabelece não o sábado, mas estabelece o domingo como dia de descanso,
mas o princípio que ali estabelecido é que descanso haja mantido. o descanso precisa ser mantido. Levítico fala muito sobre descanso. Mas vem cá, no caso a gente falou de Decálogo, que agora é Êxodo 20, estamos falando de um livro todo, que é o livro, né, de Levítico. A diferença entre as leis, entre os 10 mandamentos e as leis mencionadas, sanitárias e tudo, do Levítico, Não. Porque há uma tese o seguinte, que as leis dos 10 mandamentos, elas têm que ser cumpridas independente da época. As leis que estão em Levítico, leis sanitárias, leis cerimoniais, elas se prestavam a uma época. O que nessa interpretação tem de positivo e de negativo? É o seguinte, quando Jesus foi questionado a respeito disso, ele estabeleceu o seguinte, olha, não são 10 mandamentos, são 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Se você perceber os 10 mandamentos, eles trabalham exatamente em cima desses valores. Em cima desses valores. Então, Jesus ele traz uma nova visão para os 10 mandamentos e que ele continua sendo bastante difícil de ser cumprido. Quando eu olho para os 10 mandamentos, não são fáceis de ser cumpridos. Assim como esse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, na teoria e na fala, pode ser muito fácil de ser entendido, mas a prática é muito difícil. Por exemplo, eu já ouvi uma comparação dizendo que nos 10 mandamentos, você pega os primeiros, eles falam de amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Sim. E os últimos, lá quando fala de não matar e tudo, esses primeiros são verticais e os outros são horizontais. Exatamente. É por aí. É isso mesmo. E são difíceis de serem cumpridos. Então, entender o princípio e entender o valor não é suficiente para que eu possa colocar em prática. Colocar em prática é que é a grande questão. Uma das coisas que Levítico trabalha é a questão do descanso. A questão do ano de descanso, até mesmo para a terra, e o ano do jubileu é tratado com uma atenção bastante grande no livro de Levítico. Mas a questão é o sabático, é isso? O ano sabático? O ano sabático é o seguinte, a cada 6 anos que a terra era cultivada, o 7º ano deveria ser o ano em que a terra teria que ter de descanso. Então, esse ano sabático tem a ver com o 7º ano. Então, todo o 7º ano, então, fazendo a contagem, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ano trabalha, 7º ano, ano de descanso. A partir daí, do 8º em diante, trabalha-se no 14º ano, descanso. Isso se repete por 7 vezes. Então, no ano 49, tem o descanso, e aí no ano 50 tem um descanso novamente, que é o ano do jubileu. O ano do jubileu acontece depois de 7 anos sabáticos. Então, aquilo que foi produzido no ano 48, ele deve ser suficiente para alimentar o povo no ano 49 e no ano 50. Quando o pastor aposenta, fala assim, ele jubilou. Tem a ver com essa expressão aí, pastor? Tem, mas é uma expressão equivocada, mas ela é usada ainda hoje. É para falar a respeito do descanso dele mesmo. Uhum. Tem a ver com descanso. E no livro de Levítico, quando fala de leis, tem as leis, por exemplo, alimentares, não tem? Sim. Quem pode comer, não tem. Por que isso? Isso era uma questão sanitária ou tinha uma questão espiritual? O que é? Também, basicamente uma questão sanitária, basicamente uma questão sanitária. O povo, ele precisava saber o que podia comer e o que não podia comer, o que ia fazer mal, o que não iria fazer mal. Mas já existia também alguma coisa de ordem espiritual que Jesus estabeleceu o seguinte, olha, o meu povo ele precisa ser um povo obediente. Então Deus estabelece isso. A prova de que isso não é apenas sanitário é que depois esses alimentos eles são consumidos por outros povos de outras culturas e não morrem, né? E depois Jesus ele libera isso no Novo Testamento também. Mas era uma forma de Deus estabelecer ali que o povo deveria obedecer, deveria fazer aquilo que era preceituado. Eu já ouvi uma expressão que eu achei interessante, que a travessia do Mar Vermelho tirou o povo do Egito. Os 10 mandamentos e as leis do Levítico tentam tirar o Egito de dentro do povo. Né? Tirar o Egito de dentro do povo seria Sim. o quê? Fazer o povo, tem que aprender a obedecer. Levítico ensina isso, né, pastor, que você está colocando aqui agora, que Deus quer que a gente aprenda a obedecer com o Levítico, né? O que me encanta muito, o livro de Levítico é um livro que eu sou apaixonado por ele. E eu percebo, e você pode perceber, quem está nos assistindo pode perceber também, que diversas vezes
os pastores, quando vão explicar um texto do Novo Testamento, eles trazem luz àquele texto e àquela passagem do Novo Testamento, trazendo uma explicação para o contexto de Levítico. Então, várias passagens do Novo Testamento são entendidas de forma correta, quando fazemos a exegese correta, trazendo os valores e princípios que encontramos aqui em Levítico. Levítico, então, ele estabelece essas normas que o povo não tinha. E o povo precisa, então, aprender a obedecer. E não é fácil. Tirar o Egito de dentro do povo não é uma tarefa que vai ser uma tarefa fácil. Vai ser uma tarefa muito difícil e 600 mil pessoas vão morrer até que o povo comece a entender um pouco mais a respeito disso. O senhor falou daqueles que levaram fogo estranho. Aconteceu o que com eles? Eles foram queimados mesmo dentro do tabernáculo. O que a gente precisa entender é o seguinte: o livro de Levítico está preparando o povo para a caminhada em rumo, em direção à terra prometida. Então Deus estabelece todas as leis, todos os princípios ali e me encanta os detalhes, né? Então, por exemplo, a questão do homossexualismo, ela é tratada no livro de Levítico, no capítulo 18. A questão relacionada à mulher, a questão relacionada à alimentação, todos os tipos de leis, em todos os segmentos, em todas as áreas, é tratada de uma maneira muito precisa e muito clara no livro de Levítico. Isso vai ajudar lá na frente, todas as vezes que os reis querem voltar à adoração correta, o que eles têm que fazer? Eles têm que voltar a estudar o livro de Levítico para saber como é que Deus gosta de ser adorado, como deve ser feito o culto a Deus. Quando Davi vai trazer a arca para Jerusalém, que está na casa de Obed-Edom, o que ele precisa fazer? Ele precisa estudar o livro de Levítico, que vai ensiná-lo como Deus deseja ser adorado, o que pode, o que não pode fazer. Boa intenção não resolve, usar é prova disso, e aí a gente vai ver. Porque o negócio da arca do carro de boi e tudo foi porque não seguiram o que estava Ele tinha uma ótima intenção de não deixar a arca cair, mas ele não poderia tocar a arca. Então, boa intenção não resolve o problema. É preciso que a gente obedeça a Deus. Obediência a Ele. É melhor do que sacrificar. Com certeza, Levítico vai falar sobre isso também. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.